Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Susana Moreira Marques, autora de livros de não ficção. O seu trabalho tem sido publicado em revistas como a Granta, Tin House, Literary Hub e em meios de comunicação como o Público, Antena 1, Jornal de Negócios, BBC, World Service, entre outros. Escreve muito. Escreve também para televisão e para cinema. Vive em Lisboa com as duas filhas. Isto obviamente está na badana dos teus livros. Sei que também adoras comer... Sei que também é. Sei também que adoras comer ostras junto à Ria Formosa. Adoras sair para dançar. Adoras ficar horas a conversar e a escutar. Bom elogio. Tens uma gata chamada Luanda e disseram-me, pergunta-lhe porquê. Porquê? Tu estiveste em Luanda, tu viajaste, viveste em vários sítios, que isso eu sei que estive a estudar sobre ti. E também passaste por Luanda. Tem uma homenagem? É. Primeiro que tudo, olá. Obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada. E agora não sei como é que tu sabes essas coisas todas. Tens muita informação e muita que não está nos livros. Olha, e vou interromper só um parênteses, porque era a última curiosidade que eu tinha sobre ti e acabaste de me mostrar, que é vive em Lisboa há mais de 20 anos, mas nunca perdeu o sotaque do Porto. Era a última curiosidade. Muito verdade, e acho que faço questão de não perder. Isso é giro. E mas é engraçado que eu acho que quando me mudei para aqui perdi um bocadinho de sotaque logo no início, porque vim para Lisboa estudar e depois fiquei, e acho que fazia um esforço para me adaptar, e depois quando fui viver para Londres, acho que perdi de alguma maneira essa relação com a língua de Lisboa, e quando voltei de Londres eu voltei a ter mais sotaque do Porto. É muito engraçado, e a partir daí decidi que não ia fazer esforço nenhum. E faço questão de manter o meu sotaque, na verdade. Claro, é fiel às origens. E é curioso, e até escrever, porque há pequenas coisas que nós usamos no Porto que não se usam em Lisboa. E normalmente os revisores têm a tendência de uniformizar tudo. Ok, não senti. E tirar algumas pequenas coisas. E eu sou muito chata nessa fase da revisão. A revisora da Companhia das Letras é extraordinária e muito paciente. A Cristina, e sabe isso, e há assim pequenas coisas que eu insisto muito para serem, são coisas muito discretas. Pois, eu não para ficarem, para nós não uniformizarmos a língua, não é? Para não ficar a língua de Lisboa. Ok, que engraçado. E pronto, são os livros que tu escreveste. Sabes que o primeiro livro que eu ouvi falar dos teus foi a Capicua, neste podcast, na temporada 1, episódio 33, e recomendo esta conversa a ti, Susana, e quem nos ouve, porque é ótima. E a Capicua fala no Quanto Tempo Tem um Dia. Depois, mais recente, o Filipe Melo, já nesta temporada, episódio número 12, falou no Agora e na Hora da Nossa Morte. Portanto, aqui só sempre com elogios. Olha, eu fiquei muito contente pelos dois, mas fiquei muito contente quando a Capicua recomendou esse livro, porque eu penso que é o meu livro menos conhecido. Ele está publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, naquela coleção dos retratos. Não sei se por ser a coleção da Fundação, mas de facto é se calhar o meu livro menos conhecido. E fala na maternidade. Mas é um livro sobre maternidade, é um livro muito pessoal, é um livro que foi importante para mim fazer, e fico sempre muito feliz quando percebo que ele é importante para algumas pessoas, sobretudo mulheres, mas eu gostava que ele não fosse lido só por mulheres, mas de facto ele depois acaba por ter mais impacto em mulheres que também são mães, não é? Que foi o caso da Capicua, e fiquei mesmo feliz por ela ter recomendado isso, e claro, e muito lisonjeada por Filipe Melo, por quem eu tenho muita admiração, ter recomendado Agora e na Hora da Nossa Morte, que foi o meu primeiro livro, e que foi o livro que me pôs aqui neste caminho da escrita. E já está traduzido em inglês, francês e espanhol. Sim. Fantástico. E queres falar um bocadinho também sobre esse? Posso falar, então. Esse livro foi o meu primeiro livro, foi um livro que eu escrevi já há mais de 10 anos, quando comecei por seguir uma equipa de cuidados de fim de vida ao domicílio em Trás-os-Montes. E andei a seguir essa equipa por aldeias de Trás-os-Montes, e depois a seguir as famílias que estavam a ser acompanhadas. E portanto o livro parte dessa experiência, e é uma reflexão sobre o fim de vida, e onde eu vou contando as histórias daquelas pessoas, e um pouco também daqueles lugares onde, enfim, que estão muito povoados, e no fundo o livro acaba por ser sobre o fim de vida, mas eu penso que também é sobre o fim de um estilo de vida, não é? O fim de um tempo, o fim de uma era.
E um livro que fala muito dos desaparecimentos, dos vários desaparecimentos que acontecem quando alguém desaparece, não é? Que leva com eles, as pessoas quando desaparecem levam com eles um mundo, não é? E o livro também é um bocadinho sobre isso. E como tu disseste, foi um livro que fez um caminho extraordinário, que foi totalmente surpreendente para mim, por ter sido traduzido para 3 línguas e por ver que ao fim destes anos todos ele continua a encontrar os seus leitores. Isso é muito bonito. Que boa, e agora com o podcast, espero que ainda mais, agora e na hora da nossa morte. Quanto tempo tem um dia? E depois os mais recentes. Estes foi os que eu trouxe e que li: Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. Foi assim uma pesquisa que tu fizeste à obra da Maria Lamas. Já me vais explicar, tu explicas melhor que eu. E pronto, depois temos o Terceiro Andar Sem Elevador, mais recente ainda, Notas de Lisboa. Eu tenho aqui algumas recomendações para te dar a propósito destas tuas leituras, destas tuas escritas, aliás. E conta-me lá então: Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. É um nome acho que é muito difícil. E foi um livro que veio ter comigo, este livro, é daqueles que de repente vários posts de Instagram eu via a recomendarem este livro. Eu conheci este livro antes de ti. Conta lá. Que bom, fico contente. Olha, esse título é um título que, enfim, as pessoas gozam sempre muito comigo porque nunca ninguém consegue fixá-lo, não é? Normalmente aquele livro dos chapéus de... Eu também já me aconteceu, sim senhora, confesso. Mas pronto, isso tem sempre alguma... Eu acho que as pessoas não se lembram do título, mas lembram-se do livro por ter um título que não se conseguem lembrar, não é? E a capa vermelha. E a capa vermelha muito bonita. E foi um projeto mesmo muito bonito e eu sinto muito privilegiada por o ter feito. Esse livro partiu, na verdade, de um filme. Pois, Um Nome para o que Sou. Um Nome para o que Sou, um documentário da realizadora Marta Pessoa, que, para grande sorte minha, decidiu um dia vir ter comigo e falar-me das mulheres do meu país, da Maria Lamas, que eu não conhecia. Isto já há muitos anos, penso que 2016, mais ou menos. E a Marta queria fazer um trabalho sobre a Maria Lamas. Nós ficámos muito entusiasmadas com a ideia de pegar nas mulheres do meu país, que de facto era uma obra que agora tem sido reconhecida. Houve a exposição da Gulbenkian há muito pouco tempo com as fotografias que a Maria Lamas tirou ela mesma para ilustrar esse livro que ela estava a fazer, esse projeto. Que eram entrevistas a várias mulheres, não era? É um livro que percorre Portugal inteiro, inclui as ilhas, para documentar como é que viviam as mulheres portuguesas naquela época. Ela fez o livro no final dos anos 1940. E pronto, e nós pegámos no livro para tentar não só contar a história dele, mas fazer uma reflexão sobre o que é que este trabalho nos diz hoje, não é? E o que é que nos diz hoje a mim, enquanto mulheres, ou a nós enquanto mulheres, a mim, à Marta. E levou-nos para uma viagem por Portugal, mas também uma viagem muito para pensar quem é que nós somos, de onde é que vimos enquanto mulheres, qual é que é a nossa história particular enquanto mulheres. Mas como eu estava a dizer, agora As Mulheres do Meu País já é um livro mais conhecido, porque tem sido falado nos últimos tempos e eu fico muito feliz por isso, mas quando nós começámos o projeto, de facto, As Mulheres do Meu País estava bastante esquecido e foi muito bonito nós podermos ter pegado nesse livro e redescobri-lo e ir um bocadinho à procura dos lugares onde a Maria Lamas esteve, das mulheres, da história das mulheres com quem ela falou e tentar voltar a pegar nesse documento que ela nos deixou para lhe dar vida outra vez, não é? Sim. Isso foi uma experiência muito bonita e que depois também me levou por caminhos que não eram evidentes quando eu comecei, que foi eu perceber que eu encontrava na obra da Maria Lamas uma história que eu sentia que estava um bocadinho ausente, que era a história das minhas avós, que era a história das mulheres da minha família, não é? Que eram mulheres que não estudaram, que não tinham muitos recursos e que não tinham deixado a sua história, não é? Porque nunca tinham tido os instrumentos e a capacidade para o fazer e que tinham tido a vida sempre dedicada aos outros, não é? E portanto falavam muito pouco sobre elas. E no sacrifício. E tu depois das conta que passaste a vida toda a ser criada por uma pessoa e sabes muito pouco sobre ela. E eu fui criada pela minha avó materna e de facto de repente perceber que eu tinha passado tantas horas da minha vida com essa pessoa que se tinha dedicado tanto a mim e eu não sabia quase nada sobre a vida dela. E isso, pensar sobre isso e tentar através desse livro da Maria Lamas e das mulheres que eu encontrei agora na viagem que fiz com a Marta Pessoa para o filme, tentar desvendar um bocadinho dessa história, tentar de certa forma compensar um bocadinho aquilo que eu não lhe perguntei, aquilo que
que se calhar ficou por dizer, ficou por fazer enquanto ela ainda estava viva. Sim, está aqui, posso ler um parágrafo do teu, Podes, claro. do teu Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. Narradora, esse é o nome para o que eu sou. Uma mulher que narra o que vê, o que ouve, o que pensa, também o que sente. Uma narradora que repara em coisas em que um narrador não repararia, que procura desde logo contar uma história. Uma narradora que não é imparcial, que fica investida em personagens que passaram pelas mesmas experiências, ainda que as personagens, apesar das semelhanças, continuem a ser enigmáticas. Isto para mim resume este livro. Sim, eu de facto acho que são há duas coisas importantes, que é, para mim é muito importante ser parcial em algumas histórias que estou a contar, não é? Porque, e por acaso até agora apetece-me fazer já uma citação da Joan Didion, que é uma das autoras que eu trouxe aqui. Já lá vamos, pois é, força. Mas ela dizia uma coisa muito importante, e isto a propósito da ideia que às vezes as pessoas têm, a ideia que as pessoas têm às vezes, que quando se está a escrever não ficção, se deve ser imparcial, não é? A ideia de que quando se está a descrever a realidade nós temos que fazê-lo de forma imparcial. E a Joan Didion, que era uma jornalista e que foi muito importante para o jornalismo literário, dizia muitas vezes isto, dizia muitas vezes não, ela disse uma vez, e tem sido muito citada, ela dizia, quando alguém vai fazer uma história sobre um tema, normalmente tem uma motivação para o fazer, não é? Quando o jornalista vai escrever sobre um tema, vamos dizer, a história das mulheres, normalmente tem um motivo para o fazer, ou os cuidados de fim de vida, ou o tema que for, agora só para exemplificar com os temas que eu tenho trabalhado, tem uma motivação para o fazer. Não desvendar essa motivação, não dizer ao leitor, eu estou a querer escrever esta história, mesmo que seja a história de outra pessoa, porque me aconteceu isto a mim pessoalmente, no fundo é estar a ser menos honesto com o leitor do que pretender que não se tem relação nenhuma com aquela história e escrever como se fosse imparcial, não é? E eu acho que isso é uma das questões mais importantes e mais interessantes do jornalismo literário, obviamente, mas da não ficção literária em geral, que faz um bocadinho este cruzamento entre aquilo que pode ser textos mais ensaísticos ou mais de reportagem com um lado autobiográfico e uma visão pessoal muito forte do tema que se está a trabalhar, e que no fundo é essa visão, não é? A maneira como se olha para aquilo, a reflexão que a própria autora ou a autora está a fazer a partir daquilo, que se torna a história do livro, não é? E para mim, eu acho que foi muito importante isto, agora não querendo desmerecer as mulheres do meu país e a Maria Lamas, mas de facto o meu livro não é um livro sobre as mulheres do meu país nesse sentido, se há uma história nesse livro, é a história de como é que eu parto desse livro para descobrir qualquer coisa sobre mim própria, não é? Enquanto mulher, enquanto neta da minha avó, enquanto escritora que já não vive num tempo como o tempo em que viveu a Maria Lamas, não é? E eu acho que é isso que é muito bonito, que a não ficção literária permite que aconteça. Sim, está muito bem explicado, é mesmo isso o teu livro, e percebe-se perfeitamente, e lá está, e a referência à tua avó é pessoal, não é? Vindo de fora, olhando cá para dentro. Claro, depois aquela citação que tu disseste, que é esta ideia de que as personagens continuam a ser enigmáticas, isso também acho que é uma coisa muito bonita, porque é difícil de trabalhar quando se está a trabalhar com a realidade, não é? Porque quando se escreve ficção, supostamente podemos inventar tudo o que nós quisermos sobre os personagens e podemos saber tudo sobre elas, não é? Quando estamos a falar de pessoas reais, por mais que se investigue, nós nunca sabemos tudo sobre elas, não é? Mesmo que elas sejam as nossas avós, ou as nossas mães, as nossas pessoas próximas, e mesmo quando os personagens somos nós próprios, não é? De certa forma nós escrevemos para desvendar os enigmas, mas os enigmas têm esta maneira de se manter sempre, não é? De resistirem a ser inteiramente desvendados, e é por isso que a gente pode continuar a escrever sobre eles. E é por isso que tantas vezes se diz, este autor está sempre a escrever a mesma coisa, é sempre o mesmo mistério, não é? E no fundo nós andamos sempre à volta dos mesmos mistérios. Sim, sempre a questionar. E a Maria Lamas, já cá não está entre nós, tu há bocado disseste um ótimo verbo para não dizer morrer, não é? Mas desapareceu. Mas ela publicou As Mulheres do Meu País, foi publicado em fascículos,
para fugir à censura do Estado Novo, entre 1948 e 1950, foram 2 anos assim aos poucos. Depois foi presa 2 ou 3 vezes, mas não por causa desta obra, e depois exilou-se em Paris, enfim, tem toda ela também uma história que é giro investigar, a Maria Lamas. Depois o último livro, o mais recente, Terceiro Andar, Sem Elevador, aí já és tu, na primeira pessoa, as tuas notas de Lisboa. Conta lá. Olha, eu nunca imaginei escrever um livro sobre Lisboa, ou com foco em Lisboa, sendo que ele não é bem sobre Lisboa. Sim, mas é muito curioso. Exato. É muito curioso, nunca imaginei isso. Aliás, eu quando fiz o lançamento do livro no Porto, porque eu fiz questão de fazer o lançamento do livro no Porto, fiz essa piada, não é? Que parece quase uma traição à minha terra, como se ter um livro todo dedicado a Lisboa. Mas eu acho que Lisboa, claro, é uma cidade, como são todas as cidades capitais, e é uma cidade que já não é só das pessoas que são de Lisboa, não é? Tem essa capacidade de nos pertencer a todos. Esse livro nasceu de uma coluna que eu tinha na Mensagem de Lisboa, que é um jornal digital dedicado a Lisboa. Mais uma vez, são sortes que me acontecem, convidaram-me para escrever e a única coisa é que tinha que ter a ver com Lisboa. E eu, enfim, depois de algum tempo a fazer algumas experiências, decidi fazer estes textos que são um cruzamento entre a crónica e o ensaio muito breve, um ensaio pessoal, com esta ideia de pensar como é que nós podemos pensar sobre alguns temas a partir da nossa vida diária e da nossa vida na cidade. Portanto, cada texto tem um tema, chama-se sempre... Quando os textos saíram na Mensagem, tinha sempre o subtítulo Notas de Lisboa sobre qualquer coisa. Depois, a partir desses textos, eu reescrevi-os muitos, escrevi textos novos, alguns que tinham sido publicados no jornal acabam por não estar no livro, e depois construí, de facto, trabalhei a partir destes textos para construir esse livro, que é, sim, um retrato, de certa forma, da minha vida, mas eu acho que não é tanto da minha vida, é mais... Claro que é a minha vida, da Susana, mas é um bocadinho a vida de uma pessoa da minha geração. São temas uma comuns. Mulher com 2 filhas que vive numa cidade como Lisboa e que é de uma geração, de certa forma particular, não é? Que nos foi dado muitas coisas, a possibilidade de viajarmos, de podermos escolher viver em muitas cidades e, no entanto, ficar nesta, que é uma questão que a mim aparece muitas vezes essa questão, porque é que eu vivo aqui? Sendo que nós tivemos sempre tanta possibilidade de escolha, não é? Isso nunca aconteceu em gerações anteriores no nosso país, e isso é muito importante para mim pensar sobre isso. E, portanto, eu fui criando estes pequenos textos que também me interessava muito, que era eu pensar o que é que eu posso escrever a partir de minha casa. É muito engraçado porque esses textos são a partir de Lisboa, portanto eles têm como subtítulo Notas de Lisboa, mas falam de muitas outras cidades, muitos outros sítios por onde eu passei, falam da minha vida do dia-a-dia, e depois fazem muitas reflexões sobre temas diferentes e temas que me interessava pensar. O que é que nós podemos pensar, por exemplo, sobre o silêncio, que é o que abre o livro, o tema que abre o livro, o texto que abre o livro, a partir daquilo que nós vivemos no dia-a-dia, nestes pequenos pensamentos, não é? Demorei bastante a perceber que não depende da paisagem o silêncio que por vezes há em mim. Sim. Esta frase é da Susana. Estou a ler. E, portanto, esses textos acabam por ter, apesar de falarem de muitas cidades e muitos sítios por onde eu passei e muitas paisagens, eu acho que eles são textos muito interiores, são textos muito escritos dentro de casa. E eu acho que eles refletem um momento da minha vida em que eu percebi que talvez não pudesse sair muito para escrever. E eu tenho um background como jornalista, também tenho uma certa ligação ao documentário. Vejo muito a minha escrita, como eu te disse no meu primeiro livro, foi a partir de eu ter passado muito tempo em Trás-os-Montes. Eu tive um mês em Trás-os-Montes, em momentos diferentes, mas um mês. E eu via muito o meu trabalho como um trabalho feito a partir de... uma escrita feita a partir de trabalho de campo. E quando a vida do dia-a-dia, não é, me leva a estar muito mais em casa, porque tenho 2 filhas pequenas, por várias obrigações... De repente isso obrigou-me a pensar o que é que eu posso escrever se eu já não posso ir passar um mês a fazer trabalho de campo num sítio qualquer e não está ao meu alcance imaginar fazer certas viagens para fazer livros ou se calhar projetos que eu teria imaginado noutra altura.
E eu acho que parte um bocadinho desse exercício também foi um exercício que também fui obrigada também a pensar nele também durante a pandemia, eu e toda a gente, não é? Quando nós deixámos de viajar. E, portanto, esses textos partem muito desta ideia desta atenção que nós podemos ter às pequenas coisas e à nossa rua e à nossa casa e às ligações que nós podemos fazer isso por sítios que sabemos que estão distantes, mas que talvez não estejam assim tão distantes de nós se nós já os vivemos, não é? E uma das coisas boas, bem, não sei se sabes, mas uma das críticas que saiu desse livro, eu fiquei em estado de choque porque dizia que, não, a crítica era ótima, mas dizia que era o retrato da vida na cidade de uma mulher de meia-idade, e usava a palavra meia-idade 2 vezes. E eu fiquei em estado de choque. Claro que é o que é, pronto, mas não era preciso ser tão explícito. Mas a verdade é que uma das vantagens da idade, uma das poucas, é esta ideia de que, de certa forma, tu já recolheste muito material. E eu hoje sinto que tenho muita coisa dentro de mim, de todas essas viagens, todos esses sítios e todas essas experiências, e eu talvez não soubesse o que fazer com elas na altura, e agora se calhar é isso, não saio para viajar, não vou assim com o meu gravador atrás, mas tenho a minha memória. E esse trabalho a partir da memória agora interessa muito, não é? E como é que tu podes ligar essa memória de momentos diferentes da tua vida com aquilo que é a tua vida agora, não é? E pensar sobre isso, sobre a maneira como as coisas vão sempre coexistindo, não é? Umas com as outras, apesar de tu mudares de lugares, apesar de mudares de época, apesar da tua vida ir mudando, porque tens filhas, porque acontecem uma série de coisas. Chegas à meia-idade? Chegas à meia-idade, mas também há coisas que se mantêm, não é? Claro, e toda essa reflexão acho que era importante e vai atravessando, acho eu, o livro, apesar de depois ele ir falando de coisas muito diferentes, não é? Sim, tu falas desde o teto, que podes substituir este parágrafo e tirar a palavra teto e pôr a palavra céu. Está aqui imensas, pronto, são várias temáticas, no fundo é o que tu dizes um bocado. Chamaste outra coisa, chamo-lhe monólogos interiores, são dissertação, pensamentos. Ainda não tinha pensado assim, mas são monólogos interiores. Sim. Então, olha, por acaso, até a propósito do que estás a dizer, outro dos parágrafos, sublinhei aqui várias coisas, não vou ler tudo, só não me calo, mas sublinhei aqui um parágrafo, até tinha sublinhado uma parte mais pequenina, mas vou engordá-lo porque é que tu disseste agora um dos exemplos. Como trabalho em casa, vou muito à varanda. A varanda maior dá para a rua principal, como acontecia sempre nos prédios antigos, mesmo que a vista fosse melhor a das traseiras. Na pequena varanda de trás, na cozinha, é onde vamos estender a nossa roupa colorida, ajudando, como tantas outras famílias, a decorar Lisboa. Eu adorei esta imagem, porque é as cores no estendal das varandas. Observa as pessoas nas ruas, observa o que se passa nas janelas dos vizinhos, sem voyeurismo, mas à procura de uma distração, talvez de uma história. Giro! Boa! Isto no 3º andar sem elevador de notas de Lisboa, então, da Susana Moreira Marques. Agora temos que adiantar os livros que tu gostaste de ler, só não te conheço enquanto leitora, e estamos aqui, pronto, claro que temos que ir para a Joan Didion, já falaste. Sabes que eu não encontrei tradução em português do White Album, em brasileiro, em português do Brasil, Álbum Branco, da Joan Didion. É que de facto não está traduzido, pois. Para muita pena minha. A Joan Didion está traduzido, alguns livros estão traduzidos. O Ano do Pensamento Mágico. O Ano do Pensamento Mágico é se calhar o livro que a tornou conhecida, certamente em Portugal, mas tornou-a mais conhecida fora do mundo de língua inglesa, digamos assim. Mas a Joan Didion é uma autora importante em língua inglesa desde os anos 60, 70. Portanto, muito antes de ela ter publicado o Ano do Pensamento Mágico, que é um livro dos anos 2000, se não estou em erro, e que é um livro muito mais recente, e já ela tinha alguma idade. Já era de meia idade? Muito mais que meia idade. Já era uma idade muito mais avançada. E o White Album ela escreveu em 79. Então ela, no fundo, apesar de aqui ser mais conhecida pelo Ano do Pensamento Mágico, nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela é conhecida sobretudo pelo trabalho que ela fez nos anos 1960 e 1970, que ela foi também uma das pioneiras do jornalismo literário, apesar de ela não se identificar propriamente com o termo, ou do novo jornalismo, na verdade, desse movimento do novo jornalismo americano, e ela fez esse trabalho de retratar um bocadinho a contracultura, sobretudo na Califórnia, que estava a acontecer naquele tempo. Ela era da Califórnia, de uma cidade chamada Sacramento, e portanto ela vai escrever sobre isso.
E o que ela faz é, ela pega numa série de histórias, algumas delas até muito conhecidas, tipo a família Mason. Sim. E o que ela faz é fazer uma espécie de reportagem que ela intercala com a sua própria história pessoal. E portanto ela faz este jornalismo na primeira pessoa. E quando eu lia Joan Didion, eu lia Joan Didion quando vivia em Londres. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E acho incrível como é que eu estudei jornalismo e nunca tinha ouvido falar dela, não é? E nunca tinha lido nada. E quando eu a li pela primeira vez, para mim foi assim uma revelação. Aliás, eu acho que quase todos os livros que eu trouxe, eu escolhi 4, não é? Tu disseste-me que eu só podia escolher 4. Desculpa. Foi muito difícil escolher 4. Sim. Desculpa, eu agora estou aqui a andar um bocadinho atrás, mas deixa-me porque acho que vale a pena. Tirando um deles, 3 desses livros são livros que acho que tiveram bastante impacto na minha escrita. E foi por isso, eventualmente, que eu os escolhi, porque eu tinha que encontrar um critério para só trazer 4 livros, não é? E a Joan Didion, de facto, para mim, quando eu a li, foi mesmo assim, sabes, quando tens assim uma epifania, lês... um aha moment. Um aha. E que, repara, não é? Conforme, lá está, com a idade vai sendo cada vez mais difícil, não é? Cada vez é mais difícil tu leres algo que te surpreende, que tu sentes que é inteiramente novo, não é? E eu tive essa sensação com a Joan Didion. E foi ela que me mostrou que era possível, de facto, escrever sobre coisas que se estão a passar agora, não é? E ao mesmo tempo isso ser literatura. E de facto, o que é importante não é estar a descrever aqueles factos, não é? O que é importante é o que é que nós fazemos com aqueles factos, não é? Que história é que aqueles factos nos estão a contar? O que é que aquilo nos diz sobre o nosso tempo, sobre nós próprios? E o que ela faz é usar-se a ela própria, ela, Joan Didion, como uma espécie de personagem que reflete essas questões, não é? E no White Album, ela tem um ensaio que se chama também The White Album, em que ela vai descrevendo a sua vida na Califórnia e a maneira, ela fica deprimida e ela vai descrevendo isso e ao mesmo tempo vai investigando estes crimes que acontecem e aparentemente não há uma ligação direta, mas tu depois percebes que consegues, que de repente o facto de ela estar a contar a sua história faz-te olhar para aquela história mais coletiva de uma maneira completamente diferente. E ela tem coisas sobre esses crimes, tem coisas sobre os Doors, tem coisas sobre... E são fragmentos talvez não tão curtos como o do meu livro, mas de qualquer maneira são pedaços narrativos que são interrompidos a determinadas alturas para passar para outra coisa que aparentemente é completamente diferente e que de repente é pessoal e que te agarra e que te faz olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente, que é olhar para o mundo através daquela pessoa. E ela de facto mostrou-me que aquilo podia ser literatura, que não era preciso ir inventar personagens e criar intrigas para fazer literatura. Foi assim mesmo um momento importante para mim descobrir a Joan Didion. Eu depois fui ler várias coisas dela, enfim, tornei-me uma fã. E devo dizer que um dos momentos altos da minha vida foi ter entrevistado Joan Didion no seu apartamento do Upper East Side. Estiveste em casa dela? Que giro! Isso é incrível! E a coisa mais engraçada, agora quando penso nisso, agora por falar em White Album, é que eu lembro-me tão bem que eu levei um caderno branco que tinha comprado. White, claro! Um white notebook. E ela reparou? Tinha comprado e ela reparou. E a primeira coisa, e foi muito bonito porque a conversa começou com ela a fazer-me perguntas. E isso é muito interessante ver as pessoas que em vez de falar te fazem perguntas, não é? Ela inverteu logo a coisa e começou por falar sobre os cadernos. Ela é uma grande fã de cadernos de notas, aliás ela tem um texto chamado On Keeping a Notebook. Eu tenho que ler isto porque eu sou viciada em cadernos, sou viciada em notebooks, essa é a minha perdição que tenho que parar, mas sim. E estava a ler a tua entrevista, foi onde? Foi para que jornal? Ou... Foi para a Ler, para a na altura em que saiu o Ano do Pensamento Mágico. Okay. E quando se fez aqui no Teatro Nacional, fez-se a peça. Portanto, a peça, eu tive a sorte de a ver em Londres. A peça foi adaptada pela própria Joan Didion e foi feita em Londres, no National Theatre, com a Vanessa Redgrave. Uau! E depois foi feita aqui, no Nacional, com a Eunice Minhoz. Uau! Sim, já há muitos anos. Claro. E depois o livro foi publicado e foi nessa altura que eu fui a Nova Iorque
Não fui de propósito para entrevistar, mas uma vez lá depois consegui a entrevista. E foi generosa, foi uma entrevistada generosa? Isso é uma... Isso é o tempo, é melhor não cortares este tempo, porque este tempo antes de responder foi bastante eloquente. Não sei se generosa é a palavra. Aquilo era uma entrevista com tempos muito contados, que os autores americanos têm os seus agentes e aquilo está tudo muito contado e cumprem. Portanto, eu tinha um tempo muito curto para fazer a entrevista, para a Joan Didion não me estar a aturar durante muito tempo, não é? Imagina, podia ser uma grande chata e ela depois tinha que estar ali a falar comigo 1 hora. Portanto, não era assim tipo como este podcast, estamos aqui, não, ela chegava aqui, são 20 minutos, acabou. E ela... Pronto, cumprimos à risca o tempo, não é? Não houve cá derrapagens. Dentro daquilo que foi o nosso tempo, acho que ela tentou responder, não sei se generosa é a palavra, mas eu acho que ela tentou ser o mais sincera possível. Okay. E sentes que ela é uma pessoa, e senti que ela é uma pessoa que pensa muito sobre aquilo que diz, não é? Isso sente-se muito nos seus textos, portanto não é aquela entrevistada que responde a primeira coisa que lhe vem à cabeça e tu sentes que ela estava mesmo a pensar naquilo. E eu acho que isso é uma qualidade difícil, não é? Porque eu estava lá e pensava isso muitas vezes quando fazia entrevistas, que é, estão sempre a fazer as mesmas perguntas, não é? As perguntas são sempre as mesmas e essa capacidade de tu responderes como se estivessem a perguntar a coisa pela primeira vez, não é? Sem parecer que está ensaiado, sem te estás a repetir, não é? De facto. E é um exercício muito bonito, eu acho, quando estamos a falar de escrita, esse exercício de fazerem perguntas e tu tens que voltar a pensar, porque é que escreveste assim, porque é que foi aquela história, porque é que é importante. Esse exercício é um exercício de facto contínuo e acho que não há muitas pessoas que tenham essa capacidade de poder estar sempre a pensar nisso, não é? E responder como se continuasse a ser uma questão muito importante para elas. E eu acho que a Joan Didion era isso, porque se via que ela estava sempre numa constante busca e luta com a escrita para ser cada vez melhor, não é? E a escrita dela tem uma busca de uma depuração, de uma clareza e de um certo efeito de facto servir para alguma coisa que eu acho que ela conseguiu manter mesmo até ao fim da vida, não é? E a vida toda dela e com tantas coisas que ela passou e atravessou. The White Album, então, da Joan Didion. Eu tive a sorte de entrevistar um autor americano, veio cá a Portugal e a FLAD convidou-o, que é o Bret Easton Ellis, do American Psycho, que até deu em filme, e pronto, as pessoas até reconhecem mais por aí. E ele escolheu um livro da Joan Didion, escolheu para a conversa que recomendo, aliás foi na segunda temporada deste podcast, a conversa número 41, mas isso faça um search que o Spotify ajuda. Bret Easton Ellis, ele fala então no Play It As It Lays, da Joan Didion. E que é um romance. Que é um romance, é ficção. Ela também escrevia ficção. Ora bem, e considerado na altura pela revista Time um dos 100 melhores livros entre um período que era 1923 e 2005. E então foi essa a escolha deste autor, e também recomendo o Ano do Pensamento Mágico. Acho que as pessoas têm que estar prontas para este, não é precisar, é se calhar estar prontas para este livro, mas eu quando estava adorei, é pequenino. Também fica aqui a recomendação. Outro livro, e continuamos aqui agora, acabei com o Ano do Pensamento Mágico e foi sem querer, mas continuamos no luto agora, então o Diário do Luto, do Roland Barthes. Olha, é engraçado porque esse é um livro que eu não tenho em casa, sabes? E queria até procurar para o trazer ou para o ter mais presente. E não tenho, porque li-o, ele foi-me emprestado. Até pode ser, foi-me emprestado pela Raquel Ribeiro, que era uma jornalista e agora professora, investigadora. Na altura em que eu estava a escrever o meu primeiro livro, que era sobre fim de vida, não era um livro sobre o luto. Agora é na hora da nossa morte. Agora é na hora da nossa morte. E eu li muitos livros, ou vários livros, eu leio sempre bastante antes de começar a escrever, e não leio só livros de ensaio sobre o tema, não é? Leio também livros, às vezes até de ficção, que estão relacionados com aquele tema, e coisas para me inspirar. E quando li o Diário de um Luto, mais uma vez, como eu dizia em relação a Joan Didion, aquilo para mim foi uma revelação. E abriu-me possibilidades daquilo que eu podia fazer com o meu texto. Fez-me ver essa possibilidade. Nós muitas vezes temos uma visão um bocadinho convencional do que é a escrita, e eu estou a dizer isto mesmo enquanto escritora, não é? Temos uma ideia do que é um livro, do que é que deve ser um livro, de como é que devemos escrever, sobretudo se estamos a pegar num tema, lá está, se não é um romance, não é?
estamos a pegar num tema tão difícil como é o fim de vida. E eu, quando estava a escrever, estava à procura de qualquer coisa que me ajudasse a encontrar o tom certo, não é? Eu sentia que tinha ali um tema que era muito forte, muito comovente, que merecia uma escrita que não podia ser a escrita normal do jornalismo, uma escrita corrida, uma escrita que não tivesse um certo peso, uma certa depuração. E quando eu digo peso, não é que fosse deprimente, mas que tivesse muita reflexão por trás e que tivesse essa delicadeza também, não é? Que eu estava à procura para poder falar sobre o tema e sobre as histórias daquelas pessoas que estavam no final de vida e das famílias que estavam a passar por situações tão difíceis. E neste caso é mesmo, é o próprio do autor, o francês, o Roland Barthes, que perde a mãe e no dia a seguir começa a escrever. Sim. E o que é engraçado é que o Barthes escreve um livro que não é um livro. Esse livro não foi escrito por ele para ser um livro publicado assim. Portanto, no fundo, as notas que ele estava a escrever seriam notas para outro livro. Eram umas fichas, ele cortava em 4 folhas A4, cortava em 4 folhas, punha ao lado dele e ia anotando e andava com as folhas atrás. Enquanto fez uma data de projetos de escrita, tanto para a faculdade, 2 cursos que fez, uma conferência, artigos para jornais, um livro, a Câmara Clara, não parou. E transversalmente ia escrevendo estas fichas, que eram estas folhas que ele próprio rasgava, para escrever sobre o luto da mãe. E o que é bonito no livro é isso. É um livro que não está construído. São ideias, e tem esse lado diário, não é? Vai acompanhando esse percurso que ele faz de lidar com a morte da mãe, mas tem essa falta de construção. Quer dizer que aquelas notas são muito concentradas e de repente perceber que essa falta de construção podia ser muito interessante. Fez-me muito pensar sobre a maneira como eu podia construir uma desconstrução, digamos assim, não é? Como eu podia, de certa forma, tentar mimetizar essa ideia também para escrever sobre a minha experiência. E claro que agora estou a dizer isto assim, na altura não foi tão consciente, foi simplesmente um livro que me marcou muito e que me fez pensar muito, mas o Agora e na Hora da Nossa Morte abre com uma primeira parte que se chama Notas de Viagem sobre a Morte, e no fundo aquilo são notas que acompanham essa viagem, como se estivessem a ser escritas ao longo da viagem, a partir das notas que eu já tinha feito durante a própria viagem, não é? Mas que me fez... Enfim, e eu acho que o livro do Barthes foi um desses livros também que me ajudou a perceber o que é que a escrita pode fazer, não é? E talvez eu tenha trazido para aqui, como eu disse, acabei por trazer um bocadinho, porque tinha que ter um critério, como eu disse, trazer livros que eu acho que me fizeram perceber que escritor é que eu queria ser. Diário de Luto, o Roland Barthes. Ele que perdeu a mãe, aliás, ele perdeu o pai antes de fazer 1 ano, na Primeira Guerra Mundial, depois viveu com a mãe, com o tio e com o avô. Aos 11 anos mudaram-se para Paris e tirou uma licenciatura em Literatura Clássica, portanto, estudos gregos, latinos, literatura francesa, história da filosofia, era um ótimo aluno. Ele sofreu de tuberculose, o que o fez abrandar ali com a produtividade, mas ao mesmo tempo fez amizades que foram importantíssimas para ele. E eu adoro estas histórias, enfim, dentro das chatices, o final feliz porque perde o pai na Primeira Guerra Mundial e então, por causa destas doenças, tinha uma doença grave pulmonar, foi dispensado dos serviços militares da Segunda Guerra Mundial. Eu pensei, olha, ainda bem, cuidado da mãe dele, que já tinha perdido o marido, que não fosse perder o filho na guerra, portanto, isto acaba bem, pronto. E ele acabou, e foi cantor e foi pianista amador, teve assim umas experiências paralelas. E depois sofreu muito com a morte da mãe, daí este diário que tu trouxeste, e acaba por morrer 1 ano depois, um acidente, foi atropelado, muito barato, e pronto, e ficou meses no hospital, e acabou por, pronto, e agora está sepultado ao lado da mãe, portanto acaba por ser uma história quase querida dentro da... Sim, sim, ele era muito próximo da mãe, não é? Sim. Esse livro nasce disso, não é? Nasce dessa... Há um livro que eu gosto muito também, e por acaso pensei em recomendá-lo, que também é sobre o luto, e que é um livro pouco conhecido, que é o Fernanda, do Ernesto Sampaio. E é um livro que o Ernesto Sampaio escreveu logo depois da morte da Fernanda, que era a mulher dele e que era uma atriz. E é uma história de amor, de certa forma, um bocadinho como o Ano do Pensamento Mágico, é uma história de amor, não é? A história de amor é da John Didion e do marido, sim. Do John Donne, que era o marido dela. Esta também é uma história de amor entre o Ernesto Sampaio e a Fernanda, um estilo que não tem nada a ver com o Ano do Pensamento Mágico, mas é um livro lindíssimo, é um livro escrito
logo a seguir à morte, portanto, que no fundo tem essa mesma característica da escrita acompanhar o próprio processo que a pessoa está a fazer, não é? E, portanto, acaba por ser muito cru e ao mesmo tempo muito poético, porque ainda está tudo muito fresco, em aberto. Sim. Recente. E ele morreu também muito pouco tempo depois, e o Mário Cesarini dizia que era a única pessoa que ele tinha conhecido que tinha morrido de amor. Porque ele morreu de facto, penso que um ano depois da mulher ter morrido, ou um ano ou dois, não sei, mas muito pouco tempo depois. Ernesto Sampaio com Fernanda. Eu vou também aqui deixar nas notas do podcast, e o Diário de Luto do Roland Barthes. E falaste agora de uma história de amor que é uma história de amor, mas que não acaba bem, que se chama A Beleza do Marido, da Anne Carson, que é um ensaio ficcional em 29 tangos, não é? É uma relação de um casamento que não acaba bem, não é? Mas não estamos a estragar a história, não estou a ser spoiler. Não sei se há assim tantos livros de histórias de amor que acabem bem, não é? Normalmente, enfim, até acabar bem é preciso sofrer muito. Esse livro... Olha, mais uma vez, quando li Anne Carson, para mim foi assim uma epifania total. Pensar como é que é possível, não me consigo surpreender com uma escrita, porque ela tem uma escrita que a primeira vez que lemos é algo que, pelo menos a mim, me pareceu inteiramente novo, não é? E eu acho que quando encontras um autor que faz qualquer coisa que tu sentes que nunca tinha sido feito antes, que é tão único, tão original nesse sentido, original no sentido único, é incrível, não é? E eu fiquei logo fã. E A Beleza do Marido foi o primeiro livro que eu li dela. E, curiosamente, ela tem também um livro muito bonito que se chama O Ensaio de Vidro, que também está traduzido em português e que também é sobre uma história de amor e uma separação e tem muitos pontos em comum. E o que é muito interessante é que é poesia. E eu quis muito também trazer um livro de poesia, porque eu gosto muito de poesia e tento nunca deixar de ler poesia, mas é uma espécie de poesia narrativa. Todo o livro são poemas, mas são poemas que estão ligados uns aos outros e que vão contando esta história de amor ou de desamor, não é? De separação. E de certa forma também é quase uma espécie de luto, não é? Porque é um luto de uma relação que acaba e ao mesmo tempo mostra aqui a perspectiva da mulher, apesar de chamar A Beleza do Marido, no fundo, isto é a perspectiva de uma mulher que se separa e que, enfim, e que teve que, eventualmente se sujeitou a uma série de situações até antes dessa separação, não é? E há esse desequilíbrio neste amor entre aquilo que o homem pode fazer numa relação e aquilo que uma mulher pode fazer numa relação. Isso está presente no livro de uma maneira muito forte. E depois eu acho muito bonito porque ela joga muito, e lá está, eu gosto de coisas que são formalmente muito ousadas. Aquilo tem um subtítulo que é, agora corrija-me se eu estou a dizer isto mal, mas é... um ensaio ficcional em 29 tangos. Em 29 tangos, um ensaio ficcional. E só esta ideia do ensaio ficcional é, para mim, muito interessante, não é? Que é estar logo a questionar o que é verdade, o que é que não é. É um ensaio ou não é? O que é que faz um ensaio, não é? E de que maneira, quando nós estamos a falar de uma relação, não estamos sempre a ficcionar, mesmo que tudo aquilo seja real. E é bonito que, depois eu descobri também este O Ensaio de Vidro, que também está traduzido pela Tatiana Faia, publicado na Não Edições, que é uma editora independente que publica sobretudo poesia. E no Ensaio de Vidro, que é também sobre uma separação, é um texto muito bonito, chama-se também, lá está, o ensaio, embora aquilo seja poesia, mas o que ela faz, na verdade, não é tão diferente daquilo que eu tento fazer na minha não ficção literária e que muitas pessoas tentam, em que ela conta uma história pessoal de uma separação, ela vai visitar a mãe dela e vai contando aquilo que ela está a passar por estar a separar-se, ao mesmo tempo ela leva a Emily Bronte para ler e ela vai fazendo uma espécie de ensaio sobre a Emily Bronte, falando sobre aquilo que ela sabe sobre a Emily Bronte, quase uma leitura, e ao mesmo tempo comparando com a vida dela, com a mãe dela, com tudo isto. Portanto, isto não é ensaio de vidro. Isto não é ensaio de vidro. E A Beleza do Marido, ela aqui vai para temas de antiguidade clássica, não é? Ela... não propriamente, não. Ela é uma classicista e, portanto, tem muitas coisas sobre a antiguidade clássica, mas nesse livro pode haver referências, porque há sempre referências, mas não é fala assim. Nos antigos... Pronto, está bem, porque é o tema o amor. É prestígio.
Apenas Carson, grande especialista da literatura grega clássica, poderia criar um livro em que o mais antigo dos temas líricos, o amor, ganhasse uma abordagem tão inovadora e contundente. É um fascinante exercício de linguagem em que acompanhamos, a partir de cenas eróticas, comoventes, dolorosas e cómicas, um casamento que desmorona. É exatamente isso, está muito bem resumido. A beleza do marido, da Anne Carson. Mas sobretudo é um livro que se lê como uma narrativa, embora que sem perder a força que a poesia tem, não é? Essa capacidade de ir à essência das coisas, da concentração, de estar tudo dito, muita coisa dita em muito poucas palavras. Mas é um livro que nós queremos continuar a ler, não é? Portanto, tem quase esse lado da ficção, da intriga, de nós queremos chegar ao fim de uma história, não é? E, portanto, é um livro muito, muito, muito particular. E Anne Carson é uma autora muito particular, ela tem quase sempre, é daquelas autoras que é sempre falada quando se fala todos os anos do Nobel. Sim. Que está sempre nas listas. Vamos lá ver. Vamos ver. Vamos ver. Ela faz aqui uma analogia ótima, porque quando ela fala nos 29 tangos, que ela diz, um tango, assim como um casamento, é algo que precisas de dançar até ao fim. Anne Carson, maravilha. Ela que com este livro foi a primeira mulher a receber o prestigiado prémio T.S. Eliot. Fantástico. Agora a pergunta difícil. The White Album, de Joan Didion, Diário de Luto, do Roland Barthes, A Beleza do Marido, de Anne Carson, e acrescento aqui também O Ensaio de Vidro, de Anne Carson. Escolhe um. Olha, já percebi que esta conversa foi por caminhos muito diferentes. Eu acho que vou-te dizer um livro que não tem nada a ver com esses. Ok. Porque de repente vi que não está aí nenhum de ficção. Eu gostei dos mais, porque tinha aqui na minha lista, mas acabámos por Mas já falar agora, tanto. foi um livro que eu pensei escolher e depois não escolhi. Mas tem a ver um bocadinho com o prazer da leitura, não é? E tu querias, na verdade, que eu falei aqui muito como escritora e não como leitora. A leitora Susana. Um dos livros, às vezes nós perdemos o prazer da leitura, aquele prazer da leitura que tínhamos na adolescência, quando descobrimos coisas novas, quando há aqueles livros que nos agarram e nós não queremos sair deles. E o último livro que eu senti isso foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante, a tetralogia. Sim, já foi. E eu depois não escolhi, até porque ele agora foi eleito o melhor livro, o número 1 dos livros do século XXI, e já se fala tanto nele que eu achei que talvez não precisasse de mais promoção, mas não queria aqui deixar de dizer que é importante esses livros nos quais nós mergulhamos num universo, não é? E nos deixamos perder neles. Isto se calhar para me contrariar um bocadinho depois de ter estado aqui a falar da quanta literatura se pode fazer a partir da realidade, sendo que obviamente a tetralogia da Amiga Genial, o que é genial naquilo também é a maneira como aquilo atravessa toda a realidade da Itália, não é? Durante várias décadas, e as mudanças que vão acontecendo, que no fundo não são tão diferentes das mudanças que foram acontecendo em Portugal, não é? Mais ou menos desde a Segunda Guerra Mundial até agora, porque há muitas coisas em comum. E no fundo é uma ficção que fala muitíssimo sobre nós e também sobre a vida das mulheres e aquilo que foi mudando na vida das mulheres, não é? Sim. E no quanto mudou ao longo destas gerações para chegarmos aqui onde estamos agora. Boa, Amiga Genial também já foi aqui escolhido várias vezes e foi na lista dos 100, o número 1 ficou a Amiga Genial do The New York Times. Olha, recomendo aqui algumas coisas, enquanto leitora, lá está, a propósito do teu capítulo do Silêncio, no Terceiro Andar Sem Elevador, no teu último livro, que são giríssimos os livros aqui da Companhia das Letras, fica aqui também o elogio a quem o fez, não é à editora, mas aqui aos designers. A propósito do teu capítulo do Silêncio, que não sei se já ouviste falar, mas é O Silêncio na Era do Ruído. Já li. Pronto. Sim, conheço. Martim Sousa Tavares falou nesta conversa e calculei que já conhecesses, ia-te recomendar O Ano do Pensamento Mágico, claro. Recomendo também, a propósito do A Beleza do Marido, deste casamento que está a desmoronar, há um livro que eu ainda não li, mas já me falaram aqui 2 vezes e estou cheio de vontade, que se chama Na Praia de Chesil. Conheces? Do Ian McEwan. Que é um casal que vai para a lua de mel e depois a mulher nem sequer sabia o que é que tinha de fazer. Portanto, é uma conversa entre 2 amantes na noite de núpcias e não te consigo vender muito mais do que isto, porque eu na verdade ainda não li, mas recomendo que ouças a conversa e ouçam quem nos está a ouvir. Foi a Inês Castelo Branco que escolheu este livro e também a Teresa Paixão. Que bonito. Praias de Chesil. Olha, eu não desvendei aquela pergunta que me fizeste logo no início, que é porque é que a minha gata se chama Luanda. Pois é! Olha, bem lembrado, ia ficar zangada comigo. É um bocadinho uma homenagem de facto, porque os meus pais cresceram em Luanda, e eu fui lá uma vez apenas,
E foi muito engraçado porque a gata foi encontrada por umas pessoas e depois estavam à procura de alguém para tomar conta dela e a gata teve só umas semanas, ela era muito pequenina quando eu fui buscar, teve só umas semanas com essas pessoas e essas pessoas tinham-lhe dado um nome que era Wanda, com W. Sim. Imagino eu, com W. Ai, que por acaso nem imaginei, mas era. E eu, pronto, não queria aquele nome, mas. E não é que ela era tão pequenina, podia-lhe ter dado um nome completamente diferente, mas pensei num nome parecido para a coitadinha, ela não ficar traumatizada com uma mudança de nome, não é? Muito radical. E depois na minha família, as crianças quererem pensar em nomes tipo sushi, sashimi, coisas assim desse género. Eu acabei por impor o nome Luanda porque, claro, tenho uma relação com a história da família e enfim, e acho que talvez ainda seja um tema sobre o qual eu um dia vou escrever. Não a gata, mas, mas a relação com essa história. Notas de Luanda, já tens subtítulo. E eu agora ofereço um livro no fim da nossa conversa. E depois quando eu te conheci, não é? Sobretudo aqui o Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, por causa da história da Maria Lamas, fui à procura do livro dela e na pesquisa encontrei outro que se chama Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Conheces? Conheço a Helena Cristina Pereira, que acabou por escrever um artigo e entrevistar-me quando saiu o Lenços Pretos. Ah, boa! E fiz com ela, não assim há tanto tempo, em abril, penso eu, fizemos uma conversa na livraria Greta, precisamente sobre a Maria Lamas e sobre as mulheres do meu país. Igualdades que Abril abriu. E é um livro muito interessante porque é um livro em que ela fala das mulheres da Madeira, ela é da Madeira, e também fala das mulheres da família dela, e nesse sentido toca-se muito com o meu livro porque ela vai falando um bocadinho da mãe dela e da avó, e portanto também olha muito para esta transformação, não é? Que nós sim, que observaram e analisaram. Percebo esta sorte de sermos mulheres que nasceram depois de 25 de Abril, não é? E pensar como as nossas vidas são tão diferentes das vidas que foram as da nossa mãe, das nossas mães e das nossas avós, não é? Sem dúvida. Pronto, eu calculei que fosse óbvio que saberias, portanto trouxe um plano B. Que se chama Como Construir um Barco, da Elaine Finney, que foi nomeado para o Booker Prize. E então, não tens, pois não? Não tenho, e por acaso estou a ler o livro que ganhou o International Booker. Sim. O Kairos, da Janie Earpen Baker. Pronto, olha, então esta é da Elaine Finney. Então diz que a história comovente de como um rapaz e o seu sonho transformam várias vidas e unem toda uma comunidade em torno de um projeto magnífico. Isto porquê? Porque é um rapaz que adora o vermelho, o Jamie O'Neill. Também adora árvores altas, padrões, a chuva que o vento traz, a curvatura de uma série de objetos, livros com sobrecapas, gatos, rios e Edgar Allan Poe. Tem 13 anos e há duas coisas em particular que ele quer na vida: construir uma máquina de movimento perpétuo e estabelecer ligação com a sua mãe, Noelle, a jovem nadadora que morreu logo a seguir ao parto. Então estas duas coisas estão intimamente ligadas e o projeto deles é conseguir isto. Então depois tens aqui umas críticas maravilhosas. Diz, por exemplo, Douglas Stewart, que é o autor do Shuggie Bain, um daqueles raros livros que nos fazem sentir menos sós. Uma história inspiradora sobre uma comunidade e as pequenas coisas que podem mudar uma vida. E pronto, está tudo mais para dizer, mas fica aqui a oferta então. Muito obrigada, que lindo. Muito obrigada, fico muito contente. Depois vou-te dizer se gostei. Está bem, obrigada, e obrigada a Susana, gostei muito desta conversa. Também, obrigada eu, Mariana. Obrigada a quem nos está a ouvir, para a semana a mais.